Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Que possamos aproveitar cada minuto aqui presente. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Celi. Vamos lá. Dando sequência, portanto, aos estudos. Uma boa tarde, então, para todos nós, que a gente possa aproveitar bem esse momento que a gente está aqui, estudando a doutrina que tanto esclarece, né? E como estamos precisando dela para manter nosso equilíbrio, nossa estabilidade emocional. A gente está passando um momento muito difícil em todos os setores, no mundo inteiro, né? Não é só Brasil, é o mundo todo. O medo está imperando em todos os lugares. A maioria está em pânico, né? Nesse momento que a gente está vivendo, né? Não só com o nosso momento político, mas também com o nosso momento de saúde, né? Nessa pandemia, no meio disso aí. Então, realmente, se a gente não tiver o apoio de uma filosofia, de uma doutrina como essa aí, que nós estudamos, a doutrina dos espíritos, que a gente não encontra em nenhum ponto das obras fundamentais da doutrina espírita algo que a gente considere absurdo ou que a ciência tenha desdito, né? Pelo contrário, tem algumas coisas que nem foram ainda estudadas pela ciência. Se a gente pega a Gênesis, agora não, que está muito avançado, né? Mas olha, a Gênesis já fez aí aniversário, né? De mais de 100 anos. Então, a Gênesis do início, eu não me lembro bem qual é o ponto, mas é bem assim no início da Gênesis, uranografia, naquela parte ali, que fala sobre buracos negros. Um momento que nem se ouvia falar nisso, né? Depois Stephen Hawking veio e falou, hein? Pois é, mas não é só matéria cósmica, é um centro de atração mesmo. Ela está com toda a característica que o Stephen Hawking deu sobre buraco negro, né? Um centro de atração mesmo. Ali, não é nem só a questão do fluido cósmico, né? Então, é algo assim que nós podemos estudar com toda segurança, né? Sem medo de estar estudando algo que não tenha fundamento, porque até agora não houve nada que a ciência tenha descoberto, pelo contrário. Tem até um fato importante, interessante, que quando Chico Xavier lançou o livro Evolução em Dois Mundos, um livro muito difícil, que teve inclusive que um outro livro ser editado para fazer a gente entender esse livro, porque eram termos técnicos, era muito difícil, a gente não conseguia entender realmente essa obra enorme. Aí, como ela é muito voltada na parte científica, né? Alguns professores, mestres, doutores, mestres da USP, em São Paulo, foram até Uberaba para conversar com o Chico e pedir que ele tirasse aqueles livros da prateleira, que ele retirasse aquela obra, que só tinha coisas ali que não existiam, que eram totalmente contrárias à ciência, e que aquilo era uma afronta ao meio científico, ao meio médico, e que ele não era médico, que ele retirasse isso da prateleira, que ele recolhesse, né, essa obra. E ele, com toda aquela calma que era própria dele, né, ele falou, olha, eu não posso fazer isso porque o livro não é meu. Eu não posso retirar uma obra que não é minha. Ela foi editada, mas eu apenas psicografei, mas a obra, eu não sou autor da obra. Então, eu não tenho essa autoridade para retirar o livro de circulação.
Aí os professores falaram, não, mas você que escreveu, então você que responde pela obra. Ele falou, não, quem responde pela obra é o autor, e não eu apenas fui um instrumento. Aí ele falou, bom, mas se ele não está no mundo, você que tem que responder, que foi você que escreveu. Ele falou, não, eu não escrevi, eu só psicografei. Mas eu posso consultar o autor? Aí os médicos pensaram, bom, agora ele vai endoidar de vez, né? Aí os médicos falaram, bom, mas como o senhor vai... Ué, pela minha mediunidade, eu posso consultar o autor? Aí eles falaram que então podia. Aí eu só imagino a cena hilária que deve ter sido, aquele grupo de médicos na frente ali do Chico, e o Chico para o lado, conversando com o vazio, né? Perguntando ao André e ao Emmanuel, aquelas coisas todas. Aí o Chico então falou assim, olha, o autor diz que não pode ser retirado. Ele falou, mas como assim não pode ser? Né? O autor do livro falou que não pode ser retirado e que nada daquilo ali está contradizendo a ciência. Apenas vocês ainda não descobriram, vocês ainda não alcançaram isso aí. Mas tudo isso, com o decorrer do tempo, vai ser provado pela ciência. Então, vocês vão constatar a realidade que está nesta obra. Anos e anos se passaram, que se eu não me engano, acho que foi em 30 e pouco, mais ou menos, né? Acho que foi 30 e pouco, não é? Que aquele, eu não tenho certeza não, mas é muito, muito velho o livro, né? Aí, atualmente, esse livro está sendo estudado no meio científico e alguns artigos dele estão reproduzidos nas melhores revistas científicas da medicina. Então, a gente vai vendo que essas coisas vão nos dando força para a gente estudar de verdade, estudar mesmo. Pegar essas obras fundamentais, mergulhar nelas e estudar. Estudar para a gente ter equilíbrio emocional, para a gente ter conhecimento, para passar o momento que nós estamos passando e entender que isso tudo faz parte. Faz parte não só da constituição de um planeta de provação e expiação e, consequentemente, da nossa vida, da nossa realidade. Porque se nós estamos reencarnados num planeta de provação e expiação, é porque somos espíritos errantes e precisamos ainda de provar e expiar nossas dívidas passadas. A gente precisa fazer um resgate, porque nós nunca fomos melhores do que nós estamos sendo hoje. Hoje, o Sandro até ainda repetiu isso aí no domingo, a gente sempre lembra, nós estamos no nosso melhor momento evolutivo. Porque a lei do progresso é divina. E ele abordou a lei do progresso, ótima palestra, aconselho vocês a ouvirem. Então, ele abordou essa lei, é uma lei divina, então ninguém deixa de progredir. O que pode acontecer é a gente ficar temporariamente, e esse temporariamente grifado, né? Como a linguagem moderna hoje diz, né? Hashtag temporariamente, pois é, porque nós não podemos contrariar uma lei divina. Então, temporariamente, a gente pode não progredir e estagnar, cair parado. Mas não vai muito além, né? Não vai demorar muito, nós vamos ter a nossa ficha caída e a gente vai ver que a gente precisa progredir, que a gente precisa melhorar. Então, a gente vai atrás realmente daquilo que pode nos fazer bem. E ter o conhecimento da doutrina, nesse momento que a gente está vivendo, a lucidez que ela traz, a tranquilidade que ela traz. Claro que ninguém fica aqui feliz esperando que pode estar no momento do testemunho, né? De dar o nosso testemunho de fé. Porque é sofrimento. Ninguém quer passar. Mas pelo menos a gente não se revolta. A tranquilidade que eu vejo, que o Espiritismo nos passa, é sobre todos os conceitos, todas as explicações, respondendo aos nossos questionamentos. Agora, claro que não coloca ninguém calminho, como o Rogério costuma dizer,
né? Que quando as pessoas saem de uma reunião, reunião maravilhosa, eu agora estou mais calmo. Não, a gente nem fica mais calmo, porque a gente sabe que está em provação e expiação, e o Espiritismo nos mostra que nada fica sem resposta e que cada um vai responder pelas suas inferioridades, pelas suas ações e pronto. Então, claro que isso não vai nos dar uma tranquilidade, uma calma, porque nós sabemos que nós vamos ter que dar conta de tudo que a gente assumiu e não está realizando, ou se está realizando mal. Ou agravando dívidas. Pois é. Então, a gente sabe, claro que aí não vai nos deixar tranquilos, mas pelo menos está nos dizendo o que fazer. Como melhorar, como avançar, como minimizar os efeitos dos nossos erros. E sempre nos lembrando que, como somos filhos queridos do Pai, embora a gente às vezes tenha que passar por experiências dolorosas, é a oportunidade que Ele nos dá para nos corrigir. Evidentemente que sim, é dessa maneira, é simples assim. Quando um pai, uma mãe leva uma criança para passar por uma cirurgia delicadíssima no hospital ou para tomar uma simples vacina, sabe que vai sofrer, vai ter risco, vai ter complicação, mas ele sabe que é necessário aquilo ali. Então ele vai confiante, mas sabendo que um desfecho ruim pode acontecer. Isso é natural, é da vida, tudo tem seu ciclo de vida, né? Então, quando chegar o nosso momento, se a gente estiver fazendo toda a parte que a gente tem que fazer, chegado o nosso momento, a gente vai retornar para a casa do Pai. E isso nos dá tranquilidade, porque nós não vamos ficar aqui para semente toda a vida, né? E nós vamos e a gente vai e a gente volta, a gente vai e a gente volta. Isso que significa espírito errante. A gente fica passeando aí entre a dimensão espiritual e a dimensão material. Seguindo aquele parentesco e filiação que a gente estava na semana passada, nós entramos no assunto que fala sobre as semelhanças físicas e morais, que a gente até deu algum spoiler aí sobre essa questão, quando nós falamos daquela criança que às vezes reencarna na família, né? Vem um bebezinho, tá lá, né? O rapaz casou, tá lá recebendo seu bebezinho em casa, sua esposa dando à luz a uma criança e tal. Aí quando essa criança começa a dar o ar da graça, né? Com algumas coisas, demonstrando algumas individualidades e tudo, a gente começa a perceber e falar assim, gente, igualzinho o avô dela ou dele, né? Como que pode parecer tanto? Pois é, por que será isso, né? Por que será que pode parecer tanto? Porque pode ser o avô reencarnado? Pode. Não significa que seja, porque às vezes é um espírito simpático, né? Mas pode. Tanto que nos 10 mandamentos está lá Deus, né? Deus falando lá para Moisés através dos 10 mandamentos, que eu punirei a iniquidade na 3ª e na 4ª geração. Então, aquele que errou, não é o pai e a mãe que vão pagar pelo erro do filho, ou o filho pagar pelo erro do pai ou da mãe, de forma nenhuma. Porque não é justo, não seria justo isso, né? Aí quando Deus fala que punirá a iniquidade na 3ª e na 4ª geração, vem falando que na 3ª já é o avô, na 4ª é o neto, na 4ª é o bisneto, que pode ser aquele avô retornando, para resgatar o passado delitoso dele. Então a gente vai e a gente volta, e às vezes algumas coisas são ainda muito presentes, algumas características não físicas, tudo bem, porque é natural por conta da genética, né? Porque se é avô, tem a genética. Agora, morais é diferente, né? Mas às vezes acontece. Então vamos acompanhar aí o que nós temos, o que os espíritos têm a nos falar a respeito disso. Vou ver se eu consigo, que às vezes o pendrive não vai. Então vai lá, olha só.
começa esse assunto na 207. Então tá lá. Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Por que quase sempre? Porque às vezes aquela semelhança física ali é com o avô, às vezes o tataravô. Tem criança que quando a mãe recebe na hora do parto, olha para a criança e fala assim, não pode ser meu. O pai fala, gente, mas de onde saiu essa criança tão diferente? Né? Por quê? Aí vai procurar na árvore genealógica, tá lá a característica lá no bisavô, às vezes do tetravô. Né? Então, é por isso que eles colocam aqui, ó, quase sempre, ó, os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física, porque às vezes essa semelhança física não é com os pais, vai ser com os avós, os bisavós, por isso que eles colocaram aqui quase sempre. É isso que eu chamo a atenção das pessoas para estudar a doutrina espírita, gente. A gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Tem que prestar atenção no texto. Por isso que a gente, quando eu trabalhei toda a minha vida, né, na escola, eu trabalhei com duas coisas, né? Trabalhei com artes e trabalhei com língua portuguesa. Eu insistia tanto nessa questão de olhar, ler de verdade, interpretar o que está lendo, porque a gente precisa, senão você não consegue interpretar uma receita culinária, uma receita que seu médico te dá, né? Porque as palavras todas são importantes. Em língua portuguesa, eu sou apaixonada pela língua portuguesa por causa da facilidade que a gente tem de pegar uma palavra e transmitir aquilo que a gente pensa. Claro que isso é muito difícil. Na integralidade a gente não consegue, mas na maioria das vezes a gente consegue se aproximar bastante. É muito rica a nossa língua, é muito rica. Então, todas as palavras, elas são usadas para elas serem absorvidas no seu significado direitinho, para darem o seu recado, e a gente tem que saber ler esse recadinho que está sendo dado ali, né? Então, quando a gente lê essa pergunta dos espíritos, a gente tem que prestar atenção nisso. Olha só, os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Quase sempre. E outras pessoas já falam, não, mas vai transmitir sempre. São filhos? Semelhança física, outra coisa que a gente precisa de prestar atenção. Semelhança física. Aqui não está falando diretamente do código genético. A semelhança física. Claro que se uma criança que nasce completamente diferente do biotipo do pai e da mãe, se for feita uma análise genética do código ali, vai dar que é filho daquele pai e daquela mãe. Foi transmitido para eles esse código genético. Agora, a semelhança física não existe. Não tem, não parece com nenhum dos dois. Não parece nem que é filho. Mas o código genético mostra que é. Então, isso é outra coisa que a gente tem que prestar atenção nas questões. Kardec era poliglota, Kardec era professor de língua. Ele era maravilhoso, ele conhecia muito bem a língua. Então, ele não deixou escapar nada, ele pegava tudo, né? Então, olha a pergunta que ele fez. Primeiro, ele faz uma afirmativa, né? Depois, ele faz a pergunta, tá aqui, ó. Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Não é código genético, é semelhança física. Então, tem que interpretar direitinho para a gente poder aprender, né? Aí ele vai e faz a pergunta. Transmitem também semelhança moral? Ele fez a pergunta. Aí eles logo respondem, não, não. Porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Esta afirmativa está em Nicodemos.
está na transfiguração, quando Jesus e Nicodemos conversam, que Jesus fala, o corpo deriva do corpo, mas o espírito não, entendeu? Então, olha, é muito interessante, né? Então, Kardec faz essa pergunta. E eles responderam isso, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que consanguinidade, né? Só a consanguinidade, o código genético, o corpo, fora isso, não. De onde vêm as semelhanças morais que existem, às vezes, entre os pais e os filhos? Tá vendo? Ó? Às vezes. Olha outro advérbio aqui importante, porque não é sempre. Não é sempre. Ó, de onde vêm as semelhanças morais que existem, às vezes, entre os pais e os filhos? Então, essas palavras, esses advérbios, eles fazem toda a diferença no texto, toda a diferença. A gente vê, na realidade, que tem filho que não parece ser daquele pai, daquela mãe, na parte moral. Às vezes ele é igual na parte física. Às vezes a semelhança física é muito forte, a ponto da pessoa olhar fotos e falar, gente, parece o pai quando era pequeno. Parece o pai quando era pequeno. O meu filho mesmo, é engraçado que eu tenho dois, né? O meu segundo filho nasceu cabelo castanho, aí caiu o cabelinho todinho. E quando lá por volta de 8 meses, assim, ele começou a nascer cabelo de novo. E o cabelo veio muito clarinho, muito branco, muito louro e muito enroladinho. Lucas. Ele parecia um anjo barroco. Ele parecia... Olha, aí eu olhava aquela criança e falava assim, meu Deus, da onde veio isso? Porque eu tenho ascendência alemã, mas mesmo assim, aí eu olhava para ele e falava assim, meu Deus, se eu não tivesse visto nascer, né? Dizia que era trocado lá na maternidade. Mas quando ele nasceu, não, ele era cabelo castanho e era bem parecido assim com a gente. Depois é que mudou muito. Aí aquele cabelo foi crescendo, aquele cabelo enrolado, louro, né? E aí meu marido brincava comigo e falou assim, ah, da onde que saiu isso aí? Isso não é meu não. Não é meu não. E realmente eu brincava com ele, eu falava assim, olha, deve ser lá de Lumé, eu trabalhava lá, né? Eu falei, lá só tem suíço, né? Deve ter. Brincando com ele, eu falei assim, gente, eu também fico surpresa, né? Aí, vasculhando um dia, visitando lá a família dele, a irmã dele lá, eu vi um álbum de retrato. Quando eu olhei aquela criança dando a mãe para minha sogra, eu falei assim, não vou nem perguntar quem é, né? Porque tá na cara que é o pai, né, dele, né? Porque estava ela com ele pequenininho, a irmã mais do outro lado assim menor, né, bem menor, era ele. A cara do meu filho, a cara, o cabelo todo enroladinho, só era castanho, não era tão claro. Mas depois ele ficou castanho também. Olha, idêntico. A gente só via a diferença pela roupa, pelo shortinho, aquele shortinho com suspensóriozinho, né? Que na época do meu filho já não usava mais. Ele estava lá dando a mão com aquele shortinho de suspensório, com aquela camisinha dentro, idêntico ao filho. Então, veja bem. Agora, além da semelhança física, o meu, por exemplo, tem também semelhança moral. Eles são bem parecidos em tudo. Lá em casa, eu não sei se acontece na casa de vocês, deve acontecer também, 2 a 2. Tem 2 filhos, né? Um pegou muito meu lado, tanto físico quanto moral, e o Lucas pegou mais a moral, não é nem moral, é questão de personalidade, temperamento, caráter. Ali, né? 2 a 2. Então é muito interessante, por quê? Por que isso acontece? Né? Por que isso acontece aqui?
São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Então, que coisa tão simples de explicar. Somos reencarnacionistas. Reencarnamos, sabemos disso, né? Então estamos retornando. E no palco das famílias, os espíritos se repetem nesse teatro aí, né? Nessas produções familiares, né? Tão simples assim, de onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre os pais e os filhos. São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Gente, os semelhantes se atraem. Não resta a menor dúvida sobre isso, né? Até esse momento que a gente está vendo hoje, as manifestações aí, né, pela independência, né, pelo aniversário aí da independência, é uma movimentação interessante que vai exemplificando essas coisas que a gente vai aprendendo sobre as inclinações, né, sobre as afinidades que as pessoas têm, né? No momento nós estamos vendo os grupos se reúnem pelas suas inclinações e afinidades, né? Por quê? Porque isso são vários posicionamentos políticos, vários posicionamentos sociais. Por que isso? Porque as pessoas se juntam, né? Os grupos se juntam pelas suas semelhanças, pelas suas inclinações. Não, exatamente. Não é agora, né? Exatamente, não é agora. Porque o Espiritismo nos traz uma ideologia maravilhosa. Somos irmãos. Todos somos irmãos no universo. Nós somos irmãos, nós somos todos filhos de Deus, né? Mas cada um com sua característica, cada um com a sua, né, com a demonstração da sua personalidade, do seu caráter. A gente não pode esquecer que todos nós estamos em busca da verdade. Mas não é a verdade de cada um. É a verdade de Deus, é a verdade universal. Né? Aí a gente só vai alcançar isso aí quando nós estivermos mais esclarecidos, né? Mais assim, mais doutorados aí nas leis divinas, né? Que aí a gente vai cada vez mais aprendendo. Então, nós estamos ainda no jardim de infância aí da lei divina, né? Mas a gente está cumprindo, a gente está sendo aprovado, né? Devagarinho a gente vai pulando aí de série e vai vendo as necessidades que nós temos de pensar no outro como se fosse para nós. Tanto que a receita é essa de Santo Agostinho. Só faça ao outro aquilo que você quer que seja feito a você. Né? Então, a gente vai caminhando devagarinho e vai compreendendo as situações que a gente vem passando pelo mundo. Então, olha só, 2008. Os espíritos, 208, os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho após o nascimento? Kardec pergunta, o espírito dos pais, né? Por que o espírito dos pais? Por que não está os espíritos dos pais? Isso é outra coisa que a gente chama atenção às vezes, que parece que é erro de grafia, mas não é não. Porque é um só. É o espírito do pai, o espírito da mãe. Então, o espírito, tanto do pai quanto da mãe, a explicação é essa, não tem um erro de concordância aqui não. O espírito dos pais, quer dizer, aquele espírito da mãe, aquele espírito do pai. Então, o espírito dos pais, né? Cada um tem o seu, mas ele se refere, ele faz uma junção aí, no caso, o espírito para exercer influência. Então, isso aqui não é um erro de concordância, não. Não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? E ele disse, exerce e muito. Pois, como já dissemos,
Os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. E o mais importante está aqui, ó. Se nela falhar, será culpado. Isso é sério? É, mas é importante a gente saber disso. Quando os espíritos na erraticidade estão fazendo a escolha das provas que eles vão passar, das provas e das expiações que eles vão passar no mundo. Por que a gente fala só escolha de provas, né? Está lá também no Livro dos Espíritos isso, escolha de provas. Por que não põe ali expiações? Também, né? Porque no Livro dos Espíritos está só assim, escolha das provas. E a gente sempre se refere, escolha das provas. Por que não coloca já que tem expiações? Porque a gente já estudou, já passou por isso aí. Porque toda expiação é uma prova. Mas nem toda prova é uma expiação. Então, quando a gente fala em prova, está reunindo os dois. Por isso que só tem lá a escolha das provas. Aí, porque você vai escolher. Agora, aquela prova que você vai escolher, às vezes ela vai ser uma expiação para você. Nem sempre é. E às vezes, aquela prova que era para ser só uma prova, torna-se uma expiação. Qual é a diferença? A diferença é que prova, o aluno estudou, o aluno se preparou para ela. Né? O que é uma prova? Uma prova é isso, o aluno tem que fazer, dar a conhecer que já está apto naquele conhecimento. Ele então precisa ser avaliado. Então ele vai fazer uma prova. Aí ele estudou, ele se preparou, ele fez tudo, ou pelo menos deveria ter feito tudo, para poder sair aprovado desta avaliação. Isso é uma prova. Então, ele não está fazendo resgate de dívidas nisso aí. Ele não está ainda se recuperando, fazendo uma prova porque ele perdeu o ano, está fazendo... Não, ele não está em resgate de nada. Ele apenas está provando através daquela avaliação ali que ele está apto naquele conhecimento. Isso é uma prova. A expiação, ela é um reajuste, ela é um pagamento de dívida. Ela é um acerto de contas de erros passados. A expiação está diretamente ligada ao passado e a aprovação diretamente ligada ao futuro. Porque a expiação é resgate de dívida, que você já cometeu, já contraiu essa dívida. E a prova é que você já está melhor, mais apto a enfrentar situações no seu futuro. Nas encarnações futuras, ou até mesmo nos acontecimentos, naquela que você está vivendo ali, naquela encarnação que você está passando. Então, ela está ligada a algo que ainda está por vir. Por isso que muitas vezes a gente vê uma pessoa passar por uma dificuldade horrível, um sofrimento terrível, e essa pessoa estar extremamente tranquila. Extremamente tranquila. Vai passar por uma cirurgia difícil, uma cirurgia complicada, com risco, né, de morte aí de 80%, digamos assim, e a pessoa está tranquila. Porque ela está entendendo que aquilo ali para ela, ou é um resgate e ela tem que sair muito bem, ela tem que saldar muito bem essa dívida, ou então é uma prova para ela. Ela vai tranquila. Então ela está bem. Por isso que muitas vezes a expiação que a alma teria que passar numa encarnação, ela passa a ser uma prova. Porque ela não envolve dor, nem sofrimento e nem revolta. Por isso que os espíritos colocam só escolhas das provas, justamente por isso, porque as duas, embora sejam antagônicas na sua significação,
a expiação está ligada a erros do passado e as provas estão ligadas ao futuro, o futuro ainda dentro dessa encarnação, mas não deixa de ser futuro, mas uma pode se tornar outra. Aquilo que era para ser prova pode ser uma expiação, porque a pessoa pode reclamar, pode se revoltar, e aquilo que era para ser uma expiação, a alma às vezes encara com tanta naturalidade que passa a ser apenas uma prova, que ela já está melhor para passar aquilo tudo que ela veio resgatar. Então, isso aí, quando o espírito faz essa escolha para a sua encarnação, e a gente já falou outras vezes aqui, isso não é feito assim, na hora. Tipo assim, eu tenho uma oportunidade aqui para você fazer uma viagem. Então, você vai viajar. Começa a planejar aí rapidinho as coisas, hein? Aí você começa a ficar naquele tumulto. Bom, mas eu preciso saber o clima lá, que roupa eu ponho na minha mala, como é que eu faço, e aonde eu vou ficar, eu tenho que ver hotel, pousada, não sei, tudo rápido, né? Aí começa aquela correria para fazer um planejamento para aquela viagem que surgiu de repente. Isso não existe na reencarnação. Não existe assim. O planejamento para essa viagem é feito, sabe, desde quando? Desde quando o espírito sai da perturbação da morte. Ele desencarnou, passa aquele período de perturbação normal que todos nós temos, porque são dezenas de anos numa matéria, pensando como um encarnado, tendo um corpo, não é aprisionado ali, mas é dependente dele, né? É dependente dele. Nós precisamos dos nossos olhos físicos para enxergar, né? Nós precisamos de todo o corpo, do cérebro, para poder manifestar a nossa inteligência, o nosso conhecimento. Então, nós estamos dependendo de um corpo dezenas de anos. Quando chega o nosso momento de deixar esse corpo, não é tão simples assim. Não é só sacudir a poeirinha e dar a volta por cima, não é bem assim. Nós temos os nossos apegos, as nossas afeições, né? O nosso trabalho, a nossa atividade, a gente tem tudo isso. Então, não é tão simples assim deixar isso tudo para trás e sair volitando, né, para a dimensão espiritual. Não. O espírito precisa de ajuda, precisa da equipe que o auxilia na desencarnação, do seu anjo da guarda, das preces e do apoio dos familiares que aqui ficam, lamentando, evidentemente, a perda, mas pelo menos sem revolta, que deve ser assim, né? Então, quando ele entra na dimensão espiritual, que ele deixa o corpo aqui, ele entra muito perturbado ainda. Muitos não sabem nem que desencarnaram. Muitos permanecem, às vezes, nos seus lares, nas suas atividades. Zé era engraçado. Zé, quando falava, né, sobre isso, ele falava assim, ô amigo, é o seguinte, você começou a falar com alguém que não te responde. Você começou a passar nos lugares e ninguém te vê. Você passa por um, mexe com ele, ele não te responde. Você morreu, tá? Não pensa que a pessoa está com raiva de você, ou então que o sujeito está surdo, não está te ouvindo. Não. Você morreu. Você está do outro lado. Não está sendo visto e nem ouvido. Então, é verdade, né? É verdade. A gente adentra a dimensão espiritual, deixa o corpo aqui. Mas, às vezes, a gente não integra, não se reintegra à dimensão espiritual abruptamente. Demora, aí a gente começa a ficar naquela insegurança, né? Aí vem algum Rogério que costuma dizer assim, amigo, você acordou, aí vem aquela pessoa para perto de você e fala assim, meu irmão, fica tranquilo, você está bem, você morreu, amigo. Porque aqui no mundo não é assim não, você acordou, o outro, levanta rápido, você está perdendo a hora, que eu não sei o quê. Quando vier aquele abraço, meu irmão. Pois é, você morreu. Você está do outro lado, né?
Não precisa nem discutir sobre isso. Então, quando o espírito sai daquele estado de perturbação, ele começa a ficar muito lúcido. E o que acontece nesse momento? Ele começa a falar assim, eu desencarnei, né? Se for espírito. Se espírita. Se ele não for espírita, ele vai falar assim, eu estou próximo do juízo final? Como é que é isso? Né? Porque eu não... O que houve comigo? Aí ele vai ser informado pelos espíritos, que ele está na dimensão espiritual, que ele voltou para casa, aquelas coisas todas. Aí ele começa a ter lucidez da vida, aí ele começa a como passar um filmezinho no aparelho mental dele de tudo que ele vivenciou. Aí ele começa ele mesmo a aprovar ou desaprovar as atitudes que ele teve no mundo. Dependendo da evolução dele, ele vai aprovar tudo. Ele vai ficar, isso mesmo, fiz isso com fulano, mas também fulano mereceu isso que eu fiz com ele, tá? Aí ele vai, dependendo da situação. O mais comum é isso, que a gente adentra a dimensão espiritual ainda com o nosso pensamento quando a gente tinha encarnado, porque não é que a gente desencarna que a gente fica bonzinho, né? A gente é a mesma pessoa, é o mesmo espírito, até que ele começa a ter uma lucidez maior e perceber as coisas como as coisas são. Quando o espírito começa a perceber que ele errou em alguns pontos, acertou em outros e errou em outros, ele começa a querer corrigir. Por que isso? Porque ele olha também a felicidade dos justos. Aqueles espíritos que estão muito bem, pode-se dizer que estejam no céu. O que é o céu? É a paz de espírito. Então, aquele espírito que está bem, que está tranquilo, que não está sendo atormentado pela sua consciência, né? Porque não é nenhum espírito que vai ficar lá atormentando ele, é a própria consciência da gente que nos atormenta, né? Então ele começa a ver isso, ele começa a falar assim, realmente, eu queria estar assim, tão tranquilo. Eu não queria estar sentindo raiva de ninguém, não queria estar sentindo, né, nem achar certo o que eu fiz. Aí ele começa a se interessar em melhorar, pela visão do comportamento e da situação daqueles espíritos mais justos. E ele começa a querer para ele também. Evidente que sim, claro. Todo mundo quer um bem-estar, todo mundo quer um conforto. Não é inveja. Os estudiosos estão chamando isso de inveja branca, inveja boa. Inveja boa. Por que inveja boa? Branca é o popular que fala, mas é a inveja boa, isso está mesmo nos estudos agora, é aquilo que você quer também para você, é aquilo que você vê no outro, que o outro está tão bem, que você também deseja ficar bem assim. Isso não é erro, isso não é pecado, isso não está errado. Então, aquela inveja, aquela outra que você fica mal-humorado porque o outro tem, você não tem, porque o outro está bem, você não está, o outro é assim, o assado, você não é. Essa é uma inveja horrorosa, mas não é essa. A inveja boa, que agora está em estudo, é essa questão de você querer para você aquilo que você está vendo no seu amigo, porque ele está tão bem, você também quer ficar bem. Isso é bom. Você não está revoltado porque ele tem. Você quer que ele continue bem do jeito que ele está, mas você também quer ficar. Isso não é pecado para ninguém, né? Então, isso acontece também na dimensão espiritual. Os espíritos que recém-desencarnados, que estão começando a entrar na lucidez, começam a ver que, achando que estão certos, aquilo que eles fizeram no mundo que está certo, ainda pensam assim, mas aí aquilo não te dá paz, aquilo não te sossega, aquilo não te dá conforto, você fica incomodado. Aí quando você vê que outros espíritos não estão assim, que estão bem, que estão felizes, aí quando você tem a oportunidade de conversar, aí você vai ver, você vai trocar essa experiência, ele vai dizer, meu irmão, você está muito incomodado com certas coisas. Como Jesus falou para Marta, no encontro que ele fez, que ele estava pregando na casa dos seus amigos, né, de Lázaro. Então, Maria e Marta, recebendo Jesus, ele sentava, ficava pregando lá. Aí Marta começou a arrumar, preparar, faz uma coisa, limpa ali, limpa cá, e não parava dos afazeres domésticos. E Maria largou tudo e ficava lá sentada bebendo as palavras, tomando daquela água viva que Jesus oferecia para todos. E Marta, irritada, foi falar com Jesus, mestre, você não acha que Maria deveria me ajudar nos afazeres? Pede a ela para me ajudar.
Aí Jesus fala, Marta, Marta, se preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que é o conhecimento, que não lhe será tirado. Né? Então, na dimensão espiritual, quando a gente começa a perceber certas coisas, que a gente não está em paz, que a gente ainda sente umas coisas desagradáveis, um sentimentozinho de vingança, alguma coisinha assim. Ah, porque fulano me maltratou, porque fulano me explorou no mundo. Aí você começa a ficar, sabe, envenenado pelos próprios pensamentos. Aí você vê outro que está tranquilo, a felicidade daquele que está mais justo, vai trocar uma ideia e diz, pois é, meu irmão, mas isso tudo aí depende de você, né? Cada um vai ser responsabilizado pelos seus erros, pelo que fez. Se você sofreu injustiça no mundo, você teve que passar por isso para fazer um resgate seu. Então, ele foi instrumento para isso. Mas você precisa libertar seu coração. Então, aí as almas vão vendo que o outro está tão tranquilo, ele quer ficar também, ele começa a melhorar. E aí ele começa ali, nesse momento, que a lucidez começa a se instalar nele, ele começa a fazer planos para a próxima viagem. Porque os espíritos dizem para ele, meu irmão, vai pensando, vai analisando tudo que você fez, porque você vai reencarnar, você vai ter oportunidade de melhorar e de resgatar tudo isso. Não sabemos quando, mas você vai. Aí ele começa a fazer o planejamento. Aí ele começa a ver uma pessoa que ele explorou, que ele prejudicou. Aquela pessoa, então, já vai entrar nos planos dele, para ele poder reencarnar e dar uma chance a ele e àquela pessoa de resgatar o erro que ele cometeu com ela no passado. Então aí eles vêm, vai colocando no plano, vai fazendo o plano. Quando chegar o momento desse espírito reencarnar, então seu anjo da guarda, que permaneceu com ele, aqueles espíritos encarregados desse trabalho vão conversar com ele, vão falar, fulano, e agora? Vamos preparar um plano de viagem. O que você tem aí, né? Então aí ele vai mostrar tudo que ele desejaria, que ele deseja resgatar com fulano, ele deseja se reajustar com Beltrano, e assim vai. Então eles vão juntar, né, a família que ele vai ter na Terra, se ele optar por isso. Do contrário, a atividade que ele vai desenvolver aqui, que vai envolver, às vezes, muito mais espíritos do que envolveria na família. Né? Ele pode não desejar ter uma família, mas ele pode desejar vir e tomar conta de crianças abandonadas. Abrir uma instituição e colocar lá várias crianças e cuidar delas, né? Dependendo do que ele fez. Então, são escolhas que o espírito vai fazendo e que vai trazendo aqui para o mundo a oportunidade do resgate, tanto para ele quanto também para as outras almas. Então, quando os pais o espírito vê que ele prejudicou muito uma pessoa na vida que ele levou, e ele vê que ele, junto com outra pessoa, né, que a atividade foi conjunta lá, aí ele põe lá que ele deseja trazer para o mundo, quando ele estiver aqui, na condição de filho, aquele que ele prejudicou, aquele que ele não fez o que tinha que ter feito. Aí vem para o mundo, conhece o seu consorte, a sua consorte, aquele que vai dividir a vida com ele, e depois chega lá o bebezinho na família, que é aquele espírito. Muitas vezes, ele não é amigo de um ou do outro. Às vezes é amigo dos dois, mas normalmente quando vem numa situação expiatória, pelo menos de um, às vezes ele não é amigo. Aí é uma situação difícil. É complicada. Aí vem aquele filho rebeldezinho, né? Vem aquele filho que às vezes a pessoa fala, mas como que pode, né? Pois é. Aí é que está essa questão. Quando o espírito percebe a situação e ele deseja que aquela criança seja aquele espírito que ele prejudicou no passado, ele sabe que ele vai ter problemas. Então, ele vai recebê-lo aqui no mundo como hóspede do plano espiritual para ajudá-lo a resgatar o passado de um e do outro, né? Os dois vão se ajudar. Então, se o pai exerce influência sobre o filho após o nascimento,
muita. Por isso que está aqui, exerce e muito. Porque ele vai ter a tarefa de educar aquele espírito que vai vir, às vezes, revoltado contra ele, pelo que ele fez. Vai apresentar um comportamento horrível. E ele vai ter que segurar a onda, porque ele foi lá na outra vida, ele foi o responsável por ele ser do jeito que ele é hoje. Então, ele vai influenciar muito com o quê? Com o amor, com a educação, com a dedicação. Então, é tarefa dos pais, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer. Então, tá aqui, ó, exerce muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Então, um e o outro, pai e filho, mãe e filho. O espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Então, ele tem que educar, ele tem que fazer que aquela alma que ele recebeu como filho dê certo aqui nesse mundo. Ele tem que fazer a parte dele. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Vamos entender, já está chegando o nosso momento, mas dá para entender isso aqui. Se nela falhar, será culpado. Isso aqui é muito importante para fechar a nossa tarde. Olha só. Não quer dizer que quando aquele espírito continuou rebelde, fazendo tudo que queria, fazendo tudo de errado, que o pai vai ser responsabilizado, não. Quando é que ele será responsabilizado? Quando ele falhar. Tá vendo? Tá aí, ó. Se nela falhar, será culpado. Olha, essa frase é muito importante interpretar. Se ele falhar na missão dele, porque esse nela aqui, ó, ele se refere à missão. Ó, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Missão, tarefa. Se nela falhar, se nessa missão, nessa tarefa ele falhar, ele será culpado. Ele não pode falhar na missão dele, na tarefa dele. Não está dizendo aqui que se o filho der para qualquer coisa que seja nociva à sociedade, e a ele também, que ele vai ser responsabilizado. Não está dizendo isso, está dizendo se ele falhar na missão dele, se ele falhar na tarefa de educação, se ele não fizer a parte dele, se ele não der educação, se ele se omitir, se ele não der educação, se ele não cuidar daquele filho, se ele não der a ele toda a assistência, informação e formação que ele mereça, através da educação, se ele não der, aí ele vai ser culpado por tudo que aquele filho estiver se tornando e fazendo aqui no mundo. Porque ele não deu a chance a ele de aprender. Ele trouxe ele para o mundo, ó, entregou para o mundo, largou para lá. Não é assim. A gente não recebe hóspedes do plano espiritual na nossa casa, a gente não tem os nossos filhos para o mundo ensinar, para a escola ensinar. Porque quem educa é família. Quem educa é pai e mãe. A escola informa, instrui, ela informa. Não é educação moral. Quem dá educação moral à criança é a família. É o pai, a mãe e os responsáveis por ele. Então isso é fato. Se ele não recebe esses valores da família, ele não vai ter condições de comparar com o acervo que ele traz de outra vida. E ainda por cima, se ele não recebeu os valores da família, ele recebeu os valores do meio em que ele vive, do meio em que ele está inserido. Que pode não ser muito bom, pode ser bom, mas pode não ser. Depende da situação. Então, o que essa alma tem para ela melhorar? O que essa alma tem para ela progredir? Nada. Ela não recebeu nada. Ela não recebeu educação da família, ela não recebeu valores da família. Eles falharam na missão deles e o meio em que ele vive não é bom. Vai dar o quê? Ela vai repetir as coisas que fez, ela não vai progredir. Aí,
a responsabilidade é dividida. Por que dividida? Porque também ela vai ter condições, porque Deus é Pai, misericordioso. Com certeza, se a família não estiver dando conta da missão, ela vai encontrar no meio ambiente alguém para auxiliar, porque Deus é misericordioso, não bota ninguém no mundo entregue à própria sorte. Deus é bom. Aí ela tem que aproveitar tudo, ela tem que aproveitar tudo. Se ela não aproveitar, aí o problema é dela, né? Mas se os pais fizeram tudo, se os pais educaram, se os pais orientaram, deram valores, e ele não aproveitou, os pais estarão isentos dessa responsabilidade, né? Isso é fundamental. Tanto que muitas vezes, quando acontece alguma coisa com o filho, né? A primeira coisa que às vezes o pai ou a mãe falam: onde foi que eu errei? Né? O que eu fiz que não devia ter feito? Ou o que eu não fiz que devia ter feito? Onde foi que eu errei? Só que esse pai que fala isso, ele não errou. Porque ele fica se questionando, se cobrando, porque ele, no íntimo, ele percebe que ele fez tudo. Ele fez o que tinha que fazer, mas ainda assim não deu certo. É a movimentação aí. É a defesa pela ideologia que abraça, né? É isso, gente. Isso a gente aprende na doutrina dos espíritos. A gente aprende que nós somos espíritos reencarnados em busca da evolução. Estamos aqui na doutrina aprendendo a partilhar a nossa vida, né? A ser um pouquinho ético dentro da ética divina, a ser, acima de tudo, empático, né? Colocar no lugar das pessoas e ver a situação das pessoas. Mas não basta isso, a gente precisa também fazer a nossa parte de demonstrar também essas coisas, o que a gente deseja, como a gente é, né? Porque, na verdade, isso aí faz parte da evolução. Então, são os posicionamentos. Tem uma pergunta importantíssima no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: por que o mal impera na sociedade? E sabe o que eles respondem? Porque os bons se recolhem. Porque os bons são tímidos. Falam de timidez. Pois é, porque os bons são tímidos. Então, não é assim. É preciso que a gente faça um investimento naquilo que a gente acredita. Aí, se aquilo é o certo ou é o errado, cada um vai responder por si, pelas suas atividades. Mas que o investimento precisa ser feito? Precisa. Muita paz para todos. Semana que vem a gente continua a partir dessa 208, que nós temos muita coisa boa ainda para falar aí dentro dessa questão, né, da semelhança física e da semelhança moral. Muita paz para todos.